Boa noite, queridos irmãos. Que alegria estar aqui. Abra sua Bíblia, por favor. Vou lhe dizer aqui o Salmo. Salmo 29, por favor, abra lá. Salmo 29. Voz de Deus na tempestade, Salmo de Davi. Salmo 29 diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos o Salmo? Leia junto comigo. Vamos fazer essa leitura juntos. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Ao seu povo, ao seu povo. O Senhor ama o seu povo. Não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que o amamos, Ele nos amou primeiro. Por isso nós o amamos. Ele é digno, vamos declarar digno. Digno de abrir o livro. Digno é o Senhor Jesus. Ele foi achado digno. Louvado seja o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. As palmas. Digno, só tu és digno de abrir o de abrir o selo. Diga digno. De abrir o livro, de abrir o selo. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus de toda a tribo, povo, língua e nação, para o nosso Deus. Os fizeste reis e sacerdotes, e reinarão. Diga digno. Só tu és digno. Abre o livro.
tu és digno de abrir o livro, de abrir o selo. O que foi e com teu sangue compraste para Deus preciosos homens de toda a tribo, povo, língua e nação, para o nosso Deus. Nos fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Porque foste morto, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus preciosos homens de toda a tribo, para o nosso Deus. Nos fizeste reis e sacerdotes, e reinarão. o Senhor Jesus sobre a terra. comprou muitos irmãos de Cuba. Sim, Ele comprou irmãos em Cuba. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. É verdade. Ele comprou outros na América também. Na América. Ele comprou outros no Brasil. Para o nosso Deus. Fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vamos dizer mais uma vez, digno. Só tu és digno de abrir o livro, Só tu és, Senhor. de abrir o selo. Digno. Só tu és digno de abrir o livro, de abrir o selo. Diga porque foste morto. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus preciosos homens de toda a tribo, povo, língua e nação, para o nosso Deus. Os fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. O grande libertador também nos faz reinar em vida. Aleluia. Quem é que te liberta, meu irmão? Quem é que te liberta, meu irmão? Diga Jesus. Jesus. Ele é o libertador, o único libertador. Quem é que te liberta? Jesus. Quem é o libertado? Sou eu. E a liberdade nos foi dada Na cruz. pelo Filho Santo de Deus. Quem é que te liberta? Jesus. Quem é o libertado? Sou eu. A liberdade nos foi dada Na cruz. pelo Filho Santo de Deus. A palavra nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade é que vai libertar.
libertado. Sou eu. E a liberdade nos foi dada Na cruz. pelo Filho Santo de Deus. A palavra do Senhor é viva. A palavra do Senhor é viva e ela vai te libertar. Libertar, ela vai te libertar. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De novo. A palavra do Senhor é viva e ela vai te libertar. Libertar, libertar, ela vai te libertar. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem Ele te liberta. Jesus. Quem é o libertado? Sou eu. E a liberdade nos foi dada Na cruz. pelo Filho Santo de Deus. Os homens vão dizer, bem baixinho: quem é que te liberta, as irmãs? Os homens: quem é o libertado? Sou eu. E a liberdade nos foi dada Na cruz. Pelo Filho Santo de Deus. A palavra nos diz, a palavra nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade é que vai libertar. E a liberdade vem do ouvir, do cantar, do viver o que Cristo veio. Jesus. Quem é o libertado? Sou eu. A liberdade nos foi dada Na cruz. pelo Filho Santo de Deus. A palavra é viva, a palavra do Senhor é viva. E ela vai te libertar. Libertar, libertar, ela vai te libertar. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra é viva, A palavra do Senhor é viva e ela vai te libertar. Libertar, libertar, ela vai te Se Cristo vos libertar. libertar, verdadeiramente sereis livres. aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Ele é o nosso libertador. Aplauda com júbilo, aplauda com júbilo, júbilo ao Senhor, júbilo ao Senhor, aleluia. Oh Jesus, Tu és o nosso libertador, Pai, Tu és o nosso restaurador, aquele que renova as nossas vidas, Tu és a nossa alegria, a nossa paz. Tu és tudo para nós, Senhor. Tudo para nós. E nós queremos pedi-lo agora, Senhor. Que o Senhor nos use para o louvor da Tua glória. Nós queremos ser usados nas Tuas mãos. Nós queremos ser como vasos nas Tuas mãos, Senhor. Usados para o Teu louvor. Usados conforme o Teu propósito. Usa-nos, ó Deus. Usa-nos, ó Deus. Usa-nos, ó Deus. Você deseja ser usado das mãos do Senhor? Alguém aqui deseja ser usado das mãos de Deus? Você pode olhar para mim? Olha para mim. Está ouvindo o que eu estou falando? Alguém aqui deseja ser usado por Deus? Meus irmãos, estão olhando para mim? Estão me vendo? Alguém aqui deseja ser usado por Deus? Levante sua mão. Levante a mão para você levantar. Eu quero ser usado pelo Senhor. E eu desejo muito que você seja usado por Ele também. E nós vamos pedir isso a Ele agora. Queremos ser usados por Ti, Senhor. Queremos ser usados por Ti, Senhor. Eu quero ser usado por Ti, ó Deus. Cantemos a canção. Cante. Eu quero ser usado em Tuas mãos. Usa-me, ó Deus, Conforme o teu desejo. oh Deus, eu quero, Senhor. Eu não mereço.
mereço, pois injusto sou. Mas tua morte na cruz me justificou. Agora um novo homem sou. Em liberdade eu quero viver, Senhor. Paz e descanso é o meu desejo. Só temos isso nele. Eu não mereço, pois injusto sou. Mas tua morte na cruz me perdoou. Agora um novo homem sou. Teu sangue me comprou. Tua morte me resgatou. O teu amor me conduz. Agora um novo homem sou. Entrego minha vida como sacrifício vivo, venho me colocar diante do teu altar, diante do teu altar. Te entrego os meus sonhos, pra que sejam realizados os propósitos que tu tens pra mim, que tu tens pra mim. Diga, te entrego minha vida. Como sacrifício vivo venho me colocar diante do teu altar, diante do teu altar. Sonhos, pra que sejam realizados os propósitos que tu tens pra mim. Que tu tens pra mim. Que tu tens pra mim. Eu quero ser usado em tuas mãos. desde o início. Usa-me, ó Deus. Usa-me, ó Deus, conforme teu desejo. Eu não mereço, pois injusto sou. Mas tua morte na cruz me justificou. Agora um novo homem sou. Liberdade eu quero viver, Senhor. Paz e descanso é o meu desejo. Eu não mereço, pois injusto sou. Mas tua morte na cruz me perdoou. Agora um novo homem sou. Me comprou. Tua morte me resgatou. O teu amor me conduz. Obrigado, Senhor. Agora um novo homem sou.
Usa, Senhor. Usa, Senhor. Usa as famílias da tua casa, Pai. Usa, Senhor, os anciãos. Usa, Senhor, os casais. Usa os jovens. Usa os pequeninos, Senhor. Usa a tua igreja. Usa a tua igreja como sal e luz, como luzeiros deste mundo, Senhor. Te entrego minha vida, como sacrifício vivo venho me colocar diante do teu altar, diante do teu altar. Te entrego os meus sonhos, para que sejam realizados os propósitos que tu tens pra mim, 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 que tu tens pra Realengo que tu tens para o teu povo nessa casa, Senhor. Tens para as famílias desta congregação, Senhor. Queremos realizar cabalmente o teu propósito, Senhor. Jesus. Usa-nos, ó Deus. Usa-nos, Senhor, conforme o teu querer, Deus, conforme a tua vontade. Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 28. Lucas, capítulo 7, versículo 28. O versículo 24 tem o título. Você pode, por favor, ler o título comigo? Jesus dá testemunho de João. Jesus dá testemunho de João. Leia comigo, por favor, o versículo 28. E eu vos digo, Você está lendo junto comigo? E eu vos digo, Jesus está nos dizendo, entre os, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Aleluia. Senhor, muito obrigado pela tua palavra preciosa, pelos exemplos preciosos. Ajuda-nos, ó Deus, na meditação da tua palavra, para que nos convertamos a ti novamente, para que sejamos usados por ti novamente, para que haja um avivamento entre nós novamente. Reconhecemos, ó Deus, algo
algo que é primordial para sermos avivados. Para que haja um avivamento nessa casa de oração, um avivamento coletivo, um avivamento não apenas pessoal, mas com toda a igreja, para que haja um avivamento aqui, nessa casa, no Rio de Janeiro, no Brasil, nesta nação, para que haja um avivamento. A primeira questão é reconhecer que nós não estamos vivendo avivamento. Senhor, confessamos que estamos muito longe disso. E ansiamos por um avivamento verdadeiro, genuíno, bíblico e, acima de tudo, de arrependimento. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meu irmão. Estamos chegando às vésperas da comemoração de Natal. Certamente, dia 25 de dezembro não é a data do nascimento de Jesus, mas convencionou-se celebrar no dia 25. Qual o problema disso? Nenhum. Qual o problema de colocar uma árvore de Natal na sua casa? Você vai estar adorando a árvore, as bolinhas, as estrelas. Você vai se curvar diante da árvore, ficar venerando, adorando a árvore. Qual o problema do Papai Noel? Qual o problema do gorrinho? Olha, eu acho que isso é tão secundário, tão pequeno. O Papai Noel é considerado um santo pela Igreja Católica. Não se sabe muito a respeito da sua origem, se verdadeiramente foi um santo, não sei, mas também não deve ser venerado e também deve ser entendido também que não existe, né? É bom dizer para as crianças que não existe, que o Papai Noel mesmo é o cidadão que sai todo dia de manhã para pegar o pão de cada dia na força do Senhor. Esse é o papai. Esse é o verdadeiro Papai Noel, né? Mas nós estamos nos aproximando dessa data, a troca de presentes nesse dia também. E, olha, fala-se tantas coisas a respeito dessas. São muitas questões que se a gente for parar para olhar, são costumes, tradições, assim, mas que se tornam um pouco irrelevantes. Se a gente fosse falar dessas coisas, muitas outras coisas a gente deveria falar. Muitas outras coisas deveriam falar. Mas o principal é que nós estamos prestes a celebrar o Advento. E o que é o Advento? O Advento é a chegada do reino de Deus. O que é a chegada do reino de Deus? É o nascimento virginal do seu unigênito, o único gerado pelo Pai, a mesma substância do Pai, diz o apóstolo Paulo, Jesus. Esse é o Advento, esse é o dia do nascimento de Jesus, que se celebra no dia 25 de dezembro. E nesses dias eu fico muito feliz de lembrar das histórias do Advento, lembrar das histórias que circulam ali no Natal, que fazem parte das comemorações do dia do nascimento de Jesus. E um dos principais, aliás, é contado pelo evangelista Lucas, antes mesmo da história do nascimento de Jesus, é a história de João Batista.
João Batista é o precursor. Toda vez que eu lembro de precursor, eu já penso automaticamente na passadeira do casamento. Sabe o que é passadeira? Aquele tapetão vermelho que a gente põe no dia do casamento, porque é uma ocasião muito solene, é algo muito precioso que está acontecendo, é uma obediência. Então, sabe quem é João Batista? A passadeira. João Batista é a passadeira de Jesus. O homem que preparou o caminho para que Jesus passasse. O homem que é como se fosse um embaixador. O embaixador, ele vai até o outro país para preparar as questões relacionadas ao presidente do seu país de origem. E esse embaixador, ele fica responsável por muitas coisas, em um país que quer receber bem um outro chefe de Estado. Quando esse país quer receber bem, quer ser quer ser hospitaleiro para com um outro chefe de Estado, o embaixador vem e é dito, olha, lá nós comemos tal comida, lá nós temos tal tradição. O embaixador é responsável pelo hino nacional que vai ser entoado do outro país. Então, olha o que João Batista está fazendo. Preparando tudo para que quando Jesus viesse, fosse reconhecido que ele era o Messias. João Batista é tão importante que Jesus diz que nascido de mulher, ninguém é maior do que João. Nascido de mulher, ninguém é maior que João. Quem disse isso foi? Foi João Batista que disse isso. Foi ele mesmo que se considerava muito grande? Não. Vá comigo no Evangelho de João. João, capítulo 1, versículo 19. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Jesus disse que João Batista não é maior nascido de mulher do que João. Agora vamos ver o que João diz a seu próprio respeito. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou. Olha o que João Batista confessou. Eu não sou o Cristo. Confessou e não negou. O que João, aqui o evangelista João está querendo mostrar é que João, apesar de ser muito conhecido, sua fama corria até mesmo dentro de Jerusalém, a cidade mais rica, mais populosa, mais densamente, demograficamente densa. Ainda assim, João diz, eu não sou o Cristo. Versículo 21. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe, então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim,
do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aleluia. Jesus disse que toda profecia encerra-se em João Batista. E aqui alguns homens poderosos do templo, fariseus, homens que eram extremamente ricos, extremamente soberbos, altivos, que pensavam que sabiam de tudo. Eles estão perguntando para João: tu és o profeta? E ele disse: não. Eu não sou profeta, eu sou apenas uma voz. João não era um eco dos homens. João era uma voz. E João sabe muito bem qual é o seu destino. João sabe muito bem qual o propósito da sua vida. Se eu fosse colocar um título nessa meditação, eu colocaria radical e perseverante. Radical e perseverante são as características desse precursor de Jesus. Aquele que foi preparando os caminhos para quando Jesus viesse, as pessoas estivessem preparadas ou em preparação para a salvação. O batismo de João, o batismo nas águas, era para arrependimento, para remoção de pecados. Era uma preparação para o momento da remoção de pecados que foi estabelecido, consumado no Calvário. João estava simplesmente preparando as pessoas. Por isso ele diz: eu batizo com água. É simplesmente um ato externo de algo que aconteceu dentro do coração das pessoas, no interior das pessoas, convicção de pecados. E aquele ato externo de jogar, de banhar-se nas águas, de batizar, era o ato externo, era uma confissão pública. Agora eu quero seguir o Messias. Eu tenho um Salvador. O mais interessante é o seguinte: por que João era tão conhecido? Por que as pessoas saíam de Jerusalém? Por que as pessoas saíam de uma... É mais ou menos assim. Saíam da Zona Sul e iam para a Baixada Fluminense atrás de João. É um comparativo para que a gente entenda. Por que as pessoas vão sair de um lugar extremamente pomposo, glamuroso, chique, luxuoso, como o Sinédrio, Jerusalém e toda aquela casta de homens poderosíssimos que estavam ali? Porque esses homens estão tão incomodados e fazem tanta questão de saber a respeito dele, sobre João, quem ele é, o que ele está fazendo? Por que essas pessoas saem da riqueza e vão lá no meio do deserto onde João está pregando? Tem motivo. Há uma história, há uma promessa, há algo que veio do céu para a terra sobre a vida de João Batista, que foi contada, essa história foi contada ali nas imediações da cidade. Todas as pessoas conheciam os pais de João Batista, até porque o pai de João Batista, vá comigo, por favor, em Lucas. Era um homem conhecido, porque era um sacerdote. Lucas, capítulo 1. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, e deixe ela aberta aí.
E agora levante a sua cabeça. Deixa ela aí apontada. Por que eu fiz questão de ler esses 2 versículos no início? Primeiro porque quem diz que maior nascido de mulher não há como João Batista, não foi João Batista. Foi o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus Emanuel declarou isso a respeito do seu primo, João. Do homem, João. Isso já demonstra algo muito importante. Esse homem precisa ser copiado. Esse homem é um padrão. Esse homem tem algo, tem marcas na sua vida, no seu caráter, que fazem com que o próprio Senhor diga, nascido de mulher. Não há como João. Mas o mais interessante é verificar que ele mesmo não se envaidece, não se engrandece, não se ensoberbece, mesmo diante de homens tão poderosos que estavam diante dele, perguntando, você é o Cristo? E ele disse, eu não sou o Cristo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Quem desatava as sandálias dos pés, quem era? O escravo da casa. O escravo de uma casa. Ele era responsável pela lavação dos pés de um senhor da casa, do amo, do dono da casa. João está dizendo, eu sou menor que um escravo diante daquele que está vindo após mim. Eu estou simplesmente falando aquilo que eu fui chamado a fazer, foi ser uma voz. Só isso. Você já percebeu quantos profetas tem hoje? Você já viu que todo mundo é profeta? Sobe na montanha, aí recebe um negócio lá, uma palavra, não sei o que é isso, que tem na montanha, que não tem dentro do quarto secreto. Eu não consigo entender isso até hoje. Eu não consigo entender e não vou entender, porque na palavra de Deus está escrito, entra no teu quarto, tranca a tua porta e em secreto fala com teu pai. Eu não vi Jesus mandando eu subir para monte. Quando eu passo aqui no monte e vejo as pessoas orando, elas estão orando em línguas, gritando, falando. Já receberam o seu galardão, queria te dizer isso. O galardão já foi recebido. Porque quem faz isso está querendo se expor. É farisaísmo. É farisaísmo. Não tem nada de humilde nesse ato. Não tem nada de humilde. Nossa, olha como estão se humilhando, subindo na montanha. E Deus vai falar, porque lá tem profeta. O último profeta foi João Batista. O que nós fazemos agora é simplesmente ser como que vozes, amplificando a voz de Deus. Nós somos agora os precursores. Nós somos aqueles que deveriam pegar o bastão de João Batista. João Batista correu até aqui, agora nós pegamos o bastão de João Batista e vamos continuar. Precisamos ser as vozes que clamam nos desertos da vida, dizendo, Cristo está exigindo uma coisa, que é arrependimento. Para todas as igrejas do Apocalipse, o que Cristo falou foi, arrependam-se, 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 voltem para onde vocês caíram. Voltem à prática das primeiras obras. Voltem ao primeiro amor. Arrependam-se. Arrependam-se. É só isso que nós temos que fazer. Nós precisamos ser Joões. Precisamos nem batizar. Temos quem batize. Temos os pastores. Temos ministros do Evangelho. Temos que ser só as vozes. Porque a fé vem pelo? A fé vem pelo? Ouvir. Ouvir o quê?
a palavra de Deus está nos teus lábios? As pessoas ouvem a palavra de Deus dos teus lábios? João Batista é um homem firme, radical, perseverante, desde o seu nascimento até a sua morte. Você vai verificar nos evangelhos, o primeiro evangelho que nós lemos agora foi, aliás, o segundo, né, o evangelho de João. Você vai ver que não se fala sobre manjedoura, fala-se sobre a encarnação do verbo, mas logo na sequência, que o verbo se encarnou, já se começa a falar de João Batista. O evangelho de Mateus fala sobre o nascimento de Jesus, mas logo na sequência fala de João Batista. O evangelho de Marcos não fala nem do nascimento de Jesus, já fala de João Batista. Você quer dar uma olhadinha comigo? Deixa a Bíblia aberta em Lucas. Vá no evangelho de Marcos. Olha o versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Está escrito assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E qual é o título do versículo 2? Qual é o título do versículo 2? João Batista. Ou seja, não se fala nem do nascimento de Jesus no Evangelho de Marcos. Por quê? Porque não era importante? É óbvio que é importante. É o advento, é a chegada do reino. Mas o Evangelho de Cristo é o cumprimento de toda a profecia. A palavra de Deus se cumpre infalivelmente. E o que Marcos quer ressaltar aqui no Evangelho de Cristo é que a palavra do Evangelho é o cumprimento da profecia. E a profecia em Isaías 40 diz: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João é o precursor. João é a passadeira. João é um exemplo para nós como igreja. Deveríamos ser a passadeira bela, vermelha, lavada no sangue do Cordeiro, banhada no sangue derramado e vertido do Calvário, posicionada, firme, intacta, perseverante, radical. Falar de radical hoje em dia, as pessoas já estão começando até a ser presas por causa disso. Então, os dias estão contados de falar de um evangelho radical, mas nós estamos aqui diante de um homem radical, num evangelho radical, num evangelho que não mudou, que é inabalável, que tem que ser perseverado, que tem que ser conservado. O pastor Fernando falou sobre sal. A principal função do sal é conservar. Se nós que somos de Cristo não conservarmos a eficácia, a simplicidade, a singeleza do Evangelho de Cristo, nós estamos traindo o Evangelho. Somos traidores do Evangelho. O Evangelho de Lucas já começa, e eu vou encerrar por aqui, mas eu quero ler somente uma partezinha aqui do capítulo 1. Vai em Lucas, por favor, se você tirou de lá. O Evangelho de Lucas inicia-se assim: visto que, versículo 1, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Entendeu o que está escrito aqui? Entendeu o que está escrito aqui? Por que está assim tão difícil de entender? Que palavras empreenderam, narraram, coordenados, fatos coordenados que se realizaram, a narração de fatos coordenados, empreendidos. Que palavras difíceis. Lucas está escrevendo para homens, aliás, para um homem erudito,
grego, e muito conhecedor e muito inteligente. Ele está escrevendo, sabe para quem? Levante a cabeça. Para você. Quem é de Cristo é muito inteligente. Porque nós temos a mente do dono de toda a inteligência. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Eu vou continuar aqui, senão a gente não vai acabar. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-se por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Ou seja, vou simplificar. Ele fez um apanhado de todas as histórias, porque ele não é um contemporâneo de Cristo. O livro de Lucas provavelmente foi escrito entre o ano 64 a 70 depois de Cristo. E ele fez uma pesquisa com os discípulos, alguns já idosos, com muitos outros que viveram e conheceram Jesus, foi pesquisando, foi colhendo as informações que foram narradas por homens que, olha isso aqui, viram ele nascer, ele morrer, ele ressuscitar e ele ser assunto aos céus. E ele usa essas palavras que provavelmente na tradução grega são muito rebuscadas. Mais rebuscadas ainda do que a gente está lendo aqui. E o mais interessante, ele vai narrar o fato. E olha a história que ele começa. Ele começa a narrativa dos fatos pelo nascimento de Jesus. Por quem? Pelos pais de João Batista. É de pouca importância a vida de João? A vida de João deve ser copiada por nós. Deve ser copiada. E por que João Batista é tão conhecido? Por que a vida dele atrai tantas pessoas? Por que as pessoas saem de lá da Zona Sul para a Baixada Fluminense? Por que há Por que os olhos estão em cima dele? Por que ele atrai tanta atenção se ele é um homem que mora nesse lugar tão simples? Mora em Betânia, prega em Betânia, está do lado do Rio Jordão, batizando no rio que nem é tão limpo assim. Por que esse homem atrai tantos olhares? Um homem que se veste com pele, come gafanhoto e mel silvestre. Que atrativos tem nesse homem? Sabe quais são os atrativos desse homem? Sal e luz. Radical e perseverante. Era firme. E executou os propósitos da sua vida desde a sua tenra infância. Quando ele teve o primeiro contato com Jesus, você lembra do primeiro contato de Jesus com João Batista? Lembra? Como é que foi? Foi chocante. Porque João Batista, o precursor, estava no ventre de sua mãe Isabel, que era estéril, que era muito idosa. E Jesus estava no ventre de Maria, que era muito jovem e era virgem. 2 milagres se encontrando. O autor e consumador da fé e aquele que recebeu a incumbência de ser a passadeira de Jesus. Que privilégio ser a passadeira. Eu não quero ser reconhecido como nada. Eu não era nada. Eu nasci condenado e por causa do sangue derramado ali, hoje sou justificado e salvo pela graça. O que eu quero mais, meu irmão,
Eu não quero ser reconhecido, eu não quero aumentar os meus níveis, eu não quero ser apóstolo. O apostolado ficou para trás. Apóstolos são aqueles que andaram com Jesus. Para que eu quero o título de apóstolo? Apóstolos foram os que foram enviados diretamente por Jesus. Para que eu quero ser apóstolo? Eu quero ser só usado por Ele. Já me basta. A você também? Então fique de pé. Já quando o Daniel pediu para que o irmão se posicione também. Há uma antiga canção que diz assim: Cristo satisfaz a minha alma. Cristo satisfaz minha alma. Sou completamente satisfeito com Cristo. As pessoas estão em busca de identidade. Eu quero ser reconhecido, eu quero ter uma identidade. Aí as pessoas hoje fazem uma série de coisas com o corpo e procuram um grupo, uma identidade. Nós não temos identidade sem Jesus. Nós não temos identidade se não for pela palavra de Deus. Só Ele nos traz a verdadeira identidade. Filho de Deus. Eu estou satisfeito com essa identidade. Oh, Cristo, vamos dizer isso para encerrar. Cristo satisfaz minha alma. Cristo satisfaz minha alma, pois em meu lugar sofreu. Vida, paz e liberdade, plena salvação me deu. Cristo satisfaz, Cristo satisfaz, satisfaz completamente. Meu mais puro ideal, inspirado pela cruz, é servir e honrar o bom Jesus. Cristo satisfaz minha alma, pois em meu lugar sofreu. Vida, paz e liberdade, plena salvação me deu. Pode pular para o outro estrofe. Cristo satisfaz, Cristo satisfaz, satisfaz completamente. O meu alvo hoje aqui é louvar o meu Jesus, que me dá seu amor e paz e luz. Que a graça de Cristo Jesus, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre os filhos de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Tenha uma ótima semana aqui.